paz do Senhor. É um privilégio estar aqui nessa noite. É uma bênção. A Luciane fez o convite. E quando a gente é convidado, assim, a gente olha e fala, não é para mim, mas o Senhor, eu creio que não foi a Lu, foi o Senhor, né? Era para estar aqui uma psicóloga renomada e o Senhor mandou a tia da salinha, né? E o Senhor sabe de todas as coisas, amém? Eu vou me apresentar. Porque eu percebo, até no grupo das irmãs, né, que às vezes umas irmãs falam, né, se manifestam e a gente não sabe quem é. Então, eu me chamo Sara, eu congrego aqui na Nova Vida há aproximadamente 7 anos. Né, eu sou casada com o Marvel, eu tenho um enteado de 20 anos, uma filhinha de 3 anos. Minha mãe e minha irmã também congregam aqui na igreja. Né? E o Senhor tem me chamado, né? Tem chamado de servir ao Senhor com as crianças. Então, muitas vezes a gente não está fazendo parte aqui do culto e nem tão poucos irmãos conhecem, porque a gente está lá nos bastidores, né? Ministrando, tratando lá dos pequeninos, que é um grande privilégio, né, irmãos? É uma bênção. E eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Assim, Deus é lindo, né, irmãos? O Arthur, ele falou a respeito, né, trouxe uma poesia e ele deixou aqui a palavra que eu vou compartilhar com vocês, que está em Provérbios 31:30. Que diz assim: enganosa é a graça e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Né? Na Nova Versão Internacional diz, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Os irmãos podem assentar. Irmãos, é um desafio hoje para as mulheres, né? As mulheres estar bem vestida, maquiada, atualizada com a tendência da moda, né? Da estação que está por vir. Unhas perfeitas, cabelos alinhados, cílios alongados. Né? É quase que tornou-se uma obrigação as mulheres estarem se apresentando dessa forma hoje. O mundo da estética bombando e a todo vapor, né? Com massagens para redução de medidas, procedimentos, né? Para aumentar medidas, as lentes de contato nos dentes. Já repararam, irmãos, artistas? A gente, né, fica até assim, que será isso, né? Um dente tão branco, tão alvo, né? Que a gente nem sabe o que é, a harmonização facial e vários outros cremes e tratamentos, né, que têm ganhado espaço entre as mulheres e no mercado hoje em dia. Né? Os padrões de beleza elevadíssimos, né? Cada dia mais as pessoas, né, buscando esse padrão, correndo atrás para ficarem de acordo com o estereótipo que é vendido pela sociedade, e muitas pessoas adoecendo e até morrendo, porque não conseguem, né, chegar a esse padrão e se acham simplesmente feios. Cuidar da aparência é importante, né? A gente não pode negar isso. Mas nós não devemos ter o quê? Apego à beleza. Aqui o versículo diz que a beleza e a formosura são passageiras. A gente sabe que o ciclo natural do ser humano, com o passar dos anos, né, é envelhecer. E os nossos valores cristãos são diferentes. Né? A mulher virtuosa, ela não é reconhecida pela sua beleza. A mulher, ela é reconhecida o quê? Pela sua maneira de se portar, né? A mulher que teme ao Senhor é a mulher que ama a Deus, que coloca a Deus, né, como prioridade na sua vida. É aquela que o reverencia, que o adora, que o obedece, não é mesmo? A Bíblia diz, né? A Bíblia cita várias mulheres que são tementes a Deus. E isso se revela, né? Essas mulheres são reconhecidas pelas suas atitudes. Né? E aqui hoje nós vamos falar de 3 mulheres e algumas de suas respectivas atitudes e valores. Né? A primeira mulher que a gente vai abordar aqui está lá em 1 Samuel 1. Quem será?
1 Samuel 1 diz assim: houve um homem de Ramate-Zotim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroboão, de Eliú, filho de Tiriú, filho de Zufi, o Efraimita. Irmãos, vou pedir desculpa, porque às vezes eu vou tropeçar, porque eu estou com muita dificuldade visual, tá? E tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Este homem subira da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, com sacerdotes do Senhor. E aí o 5 fala: Ana, porém, alguém pode ler para mim, por gentileza? Até o 6, pastor. Aí o 6 diz assim: a sua rival provocava excessivamente, pois a irritava, porquanto o Senhor não lhe dara filhos, né? Havia lhe cerrado a madre. Então, irmãos, Ana, né? Essa 1 Samuel 1 é bastante conhecido. Acho que Ana é uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia, né? Ana era esposa de Eucana. Eucana tinha 2 mulheres, uma que era Penina e a própria Ana, né? Ana não podia ter filhos. E algo aqui que chama atenção, né, que Ana tinha uma rival, né, e essa rival era Penina, né, ela não era qualquer uma, não era só a mulher, a outra mulher do marido, era rival, porque a Bíblia diz que ela, né, a provocava excessivamente. Ana se sentia triste e amargurada. Essa palavra a gente vai falar muito para as mulheres, mas também se aplica para homens, né? Ana era frustrada, Ana era triste, Ana era amargurada. Ana tinha um sonho. Ana tinha um sonho de ser mãe, de gerar um filho. Só que Ana não podia. A gente pode até imaginar como Ana, né, ficava todo mês esperando a gestação acontecer, aquela expectativa que as mulheres chegam a uma certa idade, as mulheres que se programam. Às vezes no programa acontece, mas as que se programam, geralmente é o que acontece, né? Às vezes tenta e o dia não chega, tenta, o dia não chega. Eu tentei 9 meses, irmão, o Senhor me atendeu. Mas só que Ana, né, a Bíblia diz que estava ali naquela situação e Ana ficava muito triste por isso, né? Naquela época era muito importante ter filhos e ela também queria, né, ter filhos. E não bastasse, né, essa condição da Ana de ser estéril, Ana ainda tinha uma rival. Eu lendo, né, esse texto, a gente já leu várias vezes, né? Eu acredito, né, piamente que Ana não queria guerra com ninguém, né? Mas Ana tinha alguém que a zombava e excessivamente a provocava, irmãos. Mulheres, né, geralmente, quando dá para implicar, vou te falar, né? Eu acho que os homens são mais tranquilos nesse sentido, né? Agora, as mulheres, para implicar, para ficar naquele mimimi, e você imagina a Ana passando por isso, já numa situação difícil, que era a frustração de não ter um sonho realizado e ainda passar por esse deboche o tempo todo, né, irmãos? E a gente não sabe, a Bíblia não relata quanto tempo Ana ficou nessa situação, quanto tempo Ana sofreu essa humilhação, né? Porém, Ana, né, ela não foi lá para o vizinho, né? Ana não ficou falando com as amigas. Ana, ela tomou uma atitude. A Bíblia diz que Ana, ela orou ao Senhor. Ana se derramou aos pés do Senhor. E ali naquele momento, né, irmãos, a gente louvou aqui, né, que o Senhor é contigo no nosso riso, no nosso choro. E no momento de choro, irmãos, tem horas que a gente não tem nem palavras. Eu não sei o que você está passando nessa noite, eu não sei aquilo que é a tua esterilidade, aquilo que te machuca, aquilo que te fere, aquilo que te humilha, aquilo que te frustra, mas o Senhor conhece. E quando a gente vive esse momento, né, que a Bíblia diz, né, que a tristeza vem, o choro vem, né, numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quando a gente passa por isso, né,
aos pés do Senhor. E Ana fez o quê? Foi aos pés do Senhor e Ana não tinha nem palavras, né? Ana foi tida como bêbada, porque Ana ali estava... Sabe quando chora sentido? Assim, a gente tem condições, a gente que... Acredito que já tenha passado por isso, quando você ora sentido, que você não tem nem palavras, né? E Ana fez dessa forma. Ela se derramou, né, aos pés do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor a atendeu. A oração de Ana, ela foi atendida. Irmão, eu não imagino a alegria de Ana, porque só ela sabe aquela situação que ela vivia diariamente, né? Quanto tempo ela viveu naquela situação, né? E mesmo, né, as circunstâncias sendo contrárias, Ana, ela se manteve ali, né, em prol de um sonho, o sonho da maternidade. Então, né, Ana foi perseverante. E a perseverança é a insistência, é a constância. E o Senhor já tinha falado comigo alguns dias, já tem um mês que ele falou a respeito dessa palavra. E na quinta-feira passada, o pastor falou sobre perseverança também. Então, igreja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está falando, né, com a igreja de Nova Vida sobre perseverança. Eu não sei se você tem desistido, eu não sei como está as suas mãos, os teus joelhos, se andam desfalecidos. Mas é tempo de perseverar, é tempo de insistir. Deus não tem chamado a sua igreja, o seu povo, para desistir. Porque muitas vezes, né, irmãos, a gente precisa ter disciplina, né? As lutas se levantam. Quantas vezes, né, você iniciou uma tarefa e não conseguiu concluir? Quantas pessoas iniciam cursos, faculdades e ficam pelo caminho e quando fala assim, você fez faculdade de quê? Não concluí nada. Eu fiz letras, fiz arquitetura, depois eu fiz matemática, as coisas nada a ver, né? E eu não consegui concluir nada. Por quê? Porque existe, né, necessidade de foco, de perseverança, as coisas se levantam e muitas vezes impede que a gente prossiga no nosso alvo, naquilo, né, que a gente está determinado e até mesmo aquilo que o Senhor nos direcionou. Perder o foco, irmãos, atualmente, né, é muito comum. Eu não sei, veio esse exemplo aqui na minha cabeça quando tu pega o celular para fazer alguma coisa, que aí tá cheio de mensagem ali, aquelas propaganda, mensagem, daqui a pouco tu tá clicando no negócio do sapato, já saiu, aí que tu foi fazer, tu nem lembra mais. Porque a mídia, né, a sociedade, tudo que a gente tem vivido hoje aí a respeito da propaganda, esse pessoal do marketing aí está de parabéns, porque para tirar a atenção da gente, o foco é uma coisa assim impressionante. E aí, irmãos, daqui a pouco a gente não sabe nem mais o que está fazendo, a gente está orando, está chamando, e aí a gente, às vezes, eu me sinto assim, sabe? Não sei se você se sente, né? Às vezes está perdido. Fala assim, eu não posso perder o foco, né? Eu preciso estar focado. Para perseverar, irmãos, é necessário foco. E preste atenção aonde está sendo dispensada a tua atenção. Assisti uma palestra, e essa é uma frase muito comum lá em casa, minha mãe fala muito, que aquilo que ganha atenção ganha poder. O que tem é de Surama Judith, uma palestrante que eu tive a oportunidade de assistir. E isso é verdade, irmãos. Aquilo que hoje, né, a tua atenção é o que fica o teu foco, a tua mente, daqui a pouco o teu coração está naquilo. Então, irmãos, observe, né, aquilo a qual você tem dado atenção na tua vida. E Ana perseverou na oração e entregou a sua causa a Deus. Filipenses 4, 6, 7 diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, a Bíblia fala a respeito disso, irmãos, da ansiedade, de entregar exatamente o que Ana fez, né? Colocar a ansiedade, colocar aquilo que você precisa nas tuas petições diante de Deus. Essa palavra me lembra muito a Cris. A Cris uma vez falou comigo a respeito disso, até no momento de oração, e essa palavra assim, ficou no meu coração de uma maneira naquele momento diferente. Porque muitas vezes existe a necessidade de comunicar aquilo que você está sentindo.
né? E às vezes falar para as pessoas dos seus anseios. E o Senhor, você tem falado para o Senhor sobre os seus anseios, aquilo que está no teu coração te incomodando? O versículo 7 diz, né, o 6 diz, para que não andeis ansiosos, que você entregue, né, que sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos. E o 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, quando a gente entrega, irmãos, né, quando a gente coloca na mão de Deus, quando é conhecido de Deus aquilo que você precisa, a tua petição, né, teu coração vai ter o quê? Paz. E eu falei, Senhor, por que meu coração não está com paz, Jesus? Por que, irmãos, eu não entreguei, eu não disse, né? A gente fala para Deus, mas a gente quer agir com as próprias mãos. Quando a gente fala assim, as minhas orações têm sido assim, Senhor, me ensina a entregar. Porque a gente fala de entregar, irmão, mas entregar é você transmitir, ó. Não está comigo, não está comigo mais, está com Deus. Eu estou orando, mas está com Deus, porque estar com Deus é melhor do que estar comigo. Porque o Senhor sabe como direcionar, como vai fazer. Quando está comigo, eu fico angustiada, triste, porque eu quero resolver da minha maneira, e não é da minha maneira que precisa ser resolvida, é da maneira do Senhor. Então, irmãos, precisamos aprender, se você já sabe, amém, glória a Deus pela tua vida, mas a cada dia precisamos aprender a entregar. A dar ao Senhor, né, aquilo que angustia, ser conhecido do Senhor aquilo que nos angustia, e verdadeiramente sentirmos e gozarmos, né, irmãos, dessa paz, porque a palavra de Deus não é mentirosa, né? A Bíblia, inspirada por Deus, esse livro maravilhoso que a gente canta, a gente fala, a gente crê, a gente prega, né? Então a gente precisa gozar dessa paz, irmãos. Quanta gente agoniada, quanta gente, né, é estressada, por quê? Quer resolver do teu jeito. Imagina a Ana, né? Naquela época, eu acredito que ela, né, o que ela podia fazer, né? Mas ela colocou no Senhor, né? Perseverou na oração, como diz lá Colossenses 4:2. 1 Pedro 5:7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, por quê? Porque ele tem cuidado de vós. O Salmo 137:5 é um clássico, né? A gente vê muito em carros, né? Não sei se já prestou atenção, a gente fala assim porque no meio cristão é muito comum. Não sei se tem alguém aqui que não seja cristão, né? Mas que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E aí tá entrega de novo, né, irmão? Entrega teu caminho, entrega a tua vida, entrega ao Senhor, porque o Senhor é quem vai fazer, né? A gente apenas é direcionado pelo que o Espírito Santo, né, quer fazer sobre as nossas vidas. Então, queridos, não desista dos seus sonhos, dessa causa que aparentemente, né, é impossível, né, do diagnóstico que parece ser irreversível, né, aquela pessoa que você tem orado e nunca se converte, fala assim, meu Deus, eu vou jogar a toalha, que eu oro e não acontece nada, essa situação não muda, sabe, eu peço, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer de outro jeito, eu vou desistir, né, mas Deus não está te convidando a fazer isso, não está falando para você fazer isso. Deus está falando para você perseverar, você insistir, você não desistir, porque Deus, ele quer fazer muito mais na tua vida, amém? Mateus 24:13 diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Não desiste, irmãos, do evangelho de Cristo, né? O evangelho não é fácil, né? A gente recebe Jesus e vai caminhar, eu achava que ia ser tudo maravilha. Eu achava que na igreja, irmão, diante de Deus, quando eu me converti, que eu ia achar pessoas diferentes, que ninguém, né, não ia ter essas coisas que tinha no mundo, não. E aí, quando eu entrei na igreja, comecei a ver que tinha, né, uns reme-reme, eu me assustei um pouco. Eu não sou de berço cristão, me converti aos 18 anos e eu me assustei. E a gente vê na caminhada com Cristo que não é fácil, irmãos. Ainda mais quando as coisas não acontecem, é luta atrás de luta, né? E às vezes a gente, né, Deus dá aquele refrigério na gente, mas se a gente não entrega, a gente não tem paz. E aí a gente fica, né, falando assim, Senhor, né? Eu, irmão, eu tenho um voto com Deus, né?
um propósito com Deus. Eu falo com Deus que o dia que eu pensar em me desviar, que Ele pode me preparar e me levar. Minha mãe já sabe disso. Então, se eu for repentinamente, vocês já estão sabendo também. Porque viver um mundo, irmão, que o mundo me oferece não me interessa. Então, prefiro que o Senhor me prepare e me leve. Mas, querido, se você está pensando em desistir, não desiste. Se o pecado está batendo na tua porta e está te assolando, e você está bambo com as pernas fracas, não desiste. Prossiga, porque Deus, né, Ele diz assim, só aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Então, não desista da caminhada, não desista de Cristo. Deus, Ele é fiel, irmãos. Ele te ama, né, e quer o melhor para a tua vida. Então, pode abandonar tudo. Agora, não abandona Jesus, não, irmãos. Deus, esse Deus maravilhoso, enviou teu Filho único, né, para que a gente tenha a vida eterna. Então, não desista, persevere, né, seja firme. Tá fraquinho? Venha fraquinho mesmo, né? Tá triste, tá fracassado? Venha, né? Escute uma palavra. Hoje a gente tem as mídias, hoje a gente tem internet, né? Todo mundo tem internet quase, né? Hoje aqui no Rio de Janeiro não tem muito isso de não ter internet, né, irmãos? Seja firme. Né? Outro dia também algo que ficou muito forte no meu coração foi uma pregação que o pastor fez no domingo a respeito dos mordomos, né? E falava muito de que eu quero ser achado fiel. Né, irmãos? Quando Deus perguntar por você, e a Monique? Naquele momento, né, nós possamos ser achados fiéis, que a gente busque, né, ser fiel, perseverar naquilo que o Senhor tem chamado. Ana perseverou e obteve vitória. Persevere, irmãos, porque a vitória pode demorar. E pode ser diferente do jeito que você quer, porque Deus faz muito melhor do jeito que eu e você queremos, tá? Então, entrega ao Senhor, persevere. A segunda mulher que a gente vai falar é Abigail. Está lá em 1 Samuel 25. Irmãos, ninguém falou de hora para mim, mas eu acho que a hora já está um pouco avançada, então vou tentar ser breve aqui nos textos para dar tempo da gente falar da terceira. A história de Abigail está relatada lá em 1 Samuel 25. Irmãos, eu vou relatar aqui o decorrer dessa passagem bíblica, depois você pode ir lá olhar com calma, tá bom? Então, a história de Abigail, né, tinha um marido, a Bíblia diz que o nome do marido de Abigail era Nabal, que era um homem, né, abastado, era um homem rico, e Nabal era poderoso, só que Nabal era rude, Nabal era perverso. E a Bíblia também diz sobre Abigail, que Abigail, irmãs, era bonita. Abigail era inteligente. Aí eu fico pensando, Senhor, como é que esse casamento aconteceu, né? Nabal perverso. Nabal devia ser um ogro. E Abigail, bonita, inteligente. E aí, né, a história conta que eles viviam, né, numa cidade lá chamada Maom. Nessa época, Davi estava fugido de Saul. Né? E aí estava lá num deserto. E aí, o que aconteceu? Né? Os pastores, Nabal era rico, então ele tinha, a Bíblia diz que ele tinha 3.000, não sou muito boa de lembrar número não, mas que eram 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, né? Era um homem abastado, cheio de dinheiro ele. E aí, essas ovelhas, né, elas ficavam nesse campo, nesse deserto onde Davi estava fugido com seus homens. Davi tinha muitos homens. E aí ele estava lá e esses pastores de Nabal, com essas ovelhadas todas, esses bichos, estavam tudo lá também. E aí esses homens de Davi serviram como proteção. E eles conviviam bem naquele espaço, né? E aí Davi, nessa situação, né, que acontecia lá, eles protegeram, tudo mais, então eles viviam bem. E aí, certa ocasião, Davi, ele mandou 10 homens, né? Estava tendo lá a época de tosquia das ovelhas e tudo mais. E aí Davi mandou 10 homens lá para falarem com Nabal. Para quê? Para solicitar mantimentos e tudo. E aí Nabal foi, recebeu esses homens aí de Davi e perguntou assim, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Tem tanta gente fugida aí dos seus servos?
Acho que eu vou dar meu mantimento e tudo para esse homem que nem conheço. Nabal fingido, né, irmãos? Por quê? Porque Davi era um homem conhecido. Depois que Davi matou o gigante lá, Davi era conhecido como servo, como um guerreiro. Então, Nabal sabia quem era Davi. E Nabal não quis ajudar. E aí falou que não ia ajudar a Davi, não ia mandar o suprimento que Davi precisava. E aí, esses servos de Davi voltaram e contaram isso para Davi. Quando Davi escutou isso, Davi se enfureceu. E Davi, vamos embora lá, que a gente vai resolver isso. Vamos matar geral. Vamos pegar e vamos matar todo mundo lá, esses homens todinho aí. Porque, poxa vida, que falta de consideração com Nabal, né? A gente vivia lá tudo junto, eu com as ovelhas, com os pastores dele, e agora isso. E aí Davi, né, já saiu lá com seus homens para fazer essa matança lá, essa chacina. E aí E aí um servo de Nabal, que estava sabendo da situação toda, foi lá e falou com a Abigail. E falou assim, olha, aconteceu isso, o Nabal falou lá para o servo de Davi que não ia ajudar, que não ia mandar nada. Só que Davi ajudou tanta gente naquele deserto, ninguém roubou nada da gente, as ovelhas ficaram tudo intactas, todo mundo, tudo certo lá, porque ele fez isso, né? Foi super insensato. Estou parafraseando, tá, irmãos? E aí, o que aconteceu? Abigail, nesse mesmo momento, mulher, né? Mulher sábia, gente, sensata. A Abigail pegou os mantimentos, pegou tudo, preparou e foi rápida, hein? E foi rápida porque Davi estava vindo. E aí preparou tudo, né? E foi lá ao encontro de quem? De Davi. E aí Davi estava vindo, Abigail estava indo. E Abigail foi no meio do caminho, encontrou Davi. E aí, resumo da história. Se ajoelhou lá nos pés de Davi, pediu desculpa, se retratou no nome de Nabal, entregou os suprimentos para Davi. E Davi ali, né, agradeceu, recebeu as desculpas de Abigail e a história se apaziguou ali. Davi não precisou derramar sangue, né, por conta daquela situação. Então, ficou ali naquele momento tudo bem. E aí, Abigail voltando, o que tinha acontecido? Estava uma festa na casa dela. Todo mundo bebendo, comendo, banquete. E aí Abigail viu aquilo e Nabal bêbado. Abigail viu, ficou quietinha. No outro dia, Abigail foi e contou a Nabal tudo que tinha ocorrido. E aí Nabal ficou atemorizado e 10 dias depois a Bíblia fala que Nabal morreu. Senhor, quem for Nabal. E aí, irmãos, como essa mulher nos ensina, né? Uma mulher... primeiro, né, convivência com Nabal. Um homem ogro, perverso, duro de coração, tolo. E uma mulher que tem uma atitude dessa, né, uma mulher que se revela uma mulher diferente. Né, uma mulher boa, uma mulher sensata, uma mulher sábia. E eu penso assim, que Abigail, né, foi muito sábia. E ela não deixou se contaminar. Eu não sei quanto tempo tinha o casamento de Abigail. Mas quando você se relaciona com outras pessoas, né, principalmente em casamento, pessoas que vivem muito próximas a você, geralmente mãe, pai, você acaba o quê? Absorvendo, né, alguns hábitos, alguns jeitos, né, da pessoa. Eu fico imaginando, né, como Abigail ali era firme, né, como Abigail... porque Abigail podia muito bem ter chegado lá, falar dos desaforos para Nabal. Tu tá maluco? Por que tu fez isso? Meu homem fez nada, mas Abigail se manteve íntegra, irmãos. Abigail teve uma postura ali impecável. Abigail não teve medo. Que um homem desse dá pavor, não dá? Um homem tolo, insensato, um homem que é né, assim, a Bíblia não fala de ogro, mas com todos esses adjetivos ruins, né, que de consequência Abigail não poderia ter sofrido por essa atitude? E penso eu, irmãos, que ela não teve medo, ela foi usada também por Deus, né? E aí veio essa palavra resiliente, né? A gente escuta muito resiliente hoje em dia, né? Que a gente precisa sofrer pressão e voltar para o estágio original. Nas empresas, né, isso é muito comum, né? Porque eles querem fazer o que querem com a gente, né? Dar um monte de trabalho, fazer aquela pressão psicológica.
e a gente tem que se manter uma lady lá, né, íntegra, né, naquilo tudo, sem estresse, sem nada, né? E eu vejo a Abigail assim, resiliente, né? E aí, para ilustrar, né, como a gente não pode deixar de ter uma ilustração, né? A gente que trabalha com criança, né, tio Alexandre, a gente gosta. Então, ó, a Abigail, mesmo sendo massacrada, irmãos, ó, ela voltava, né, ao estado inicial. Olha essa bolinha, tá vendo? Ó, vai demorar. Às vezes demora um pouco, né? Quando a gente sofre um trauma, quando a gente é caluniado e tudo, né? A gente voltar ao estágio original, igual essa bolinha voltou, né? Tem horas que a gente não volta, né, irmãos? E Deus tem que trabalhar na gente, porque a gente fica triste, magoado. E aí só Deus para trabalhar na nossa causa e deixar nosso coração limpinho de novo. E um outro detalhe, como eu já falei aqui, né? Que Davi repara que Nabal estava bêbado e deixa para falar na hora certa, né, irmãos? Isso me chamou a atenção porque as mulheres gostam de falar. Desde pequeno é assim, né? Já viu os meninos falando quando são pequenos? A gente tá falando isso com a Ana, né? Os meninos são de poucos detalhes, desde pequenininho, né? Contam poucas coisas e as meninas falam pra caramba, né? Então, mulher gosta de falar. Isso é uma característica também nossa, né? Só que a palavra dita na hora errada, né, irmãos, causa um estrago. A Bíblia diz aqui em Provérbios 21, 23, que o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Em Provérbios 14, 23, diz assim: saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. E Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Né, irmãos? Então, como é importante a gente ter cuidado com as palavras, né? Como é importante, principalmente nós mulheres que já gostamos de falar muito, né? Tem que falar, irmão, vamos ficar quieto. Acho que vai edificar mais, né? Sábio também, né? Abigail nos ensina falar na hora certa, ficar calada, porque ela podia ir lá para Nabal, até antes de ter ido falar com Davi, quando o servo foi falar com ela poderia ter ido lá falar com Nabal. Quando ela chegou em casa e Nabal estava bêbado, imagina, irmão, Nabal bêbado, Abigail ir lá e falar com tudo que tinha acontecido, né? Mas Abigail não, irmão. Abigail foi uma lady. Abigail chegou lá, viu aquela situação, ó, ficou quieta, no momento certo, ela fez o papel dela. Seja sábia, né? Tenha atitudes devidas na hora certa, né? Vamos aprender com a Abigail. E a terceira, irmãos, mulher, né? Que nós vamos falar é a Maria, a mãe de Jesus, né? Uma serva obediente. Está lá em Lucas 1, 26, 38. Né, que a Bíblia conta, né, que o anjo apareceu a Maria, o anjo Gabriel. Foi lá falar com Maria que ela ia ficar grávida. E Maria, né, prontamente, né, disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E aí o anjo ausentou-se dela. Lá no último versículo ela fala dessa forma, né? Então Maria rapidamente, né, quando o anjo apareceu, contou que ela iria engravidar, e Maria ficou preocupada, perguntou como que seria isso, porque ela explicou para o anjo, né, que ela não tinha ainda conhecido um homem. E o anjo falou, né, que descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E ali naquele momento, Maria de imediato acata aquilo que o Senhor, né, falou com ela. E nesse momento, né, irmãos, Maria não tinha noção. Eu acredito que ela não tinha noção nenhuma, né? Maria era muito jovem. A Bíblia, os historiadores contam, né, que antigamente casava-se muito cedo, em torno de 14, 15 anos. Então, Maria era uma adolescente ainda, né? E ela não sabia, não tinha dimensão, né, o que seria carregar o Filho de Deus no ventre e tampouco, né, o que enfrentaria. Ver seu filho, né, embora fosse um propósito, fosse filho de Deus, mas ela gerou aquele homem, né? E o que seria
ver, né, seu filho sofrer na cruz. Mas Maria falou, né, que eis-me aqui, a serva do Senhor. E aí, né, a gente ora, a gente louva, a gente fala muitas vezes, Senhor, faça a tua vontade em mim, né? Tem um louvor que é muito forte, que fala assim, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos, eu abro mão da minha vida, dos meus prazeres, das minhas vontades, né? E é sério, né, irmãos? Porque a gente está declarando isso para o Senhor. E será que estamos mesmo abrindo mão de tudo? Quando o Senhor fala, nos direciona, será que nós estamos dispostos a obedecer aquilo que o Senhor tem para a gente? Eu vou contar aqui um breve testemunho que eu ia ser desobediente, irmãs. Vou revelar. Eu ia ser desobediente porque já estava algum tempo caminhando com o Senhor. E, assim, sempre gostei de me envolver na obra, né? Sempre reconheci que é um privilégio, de fato, estar dentro da casa do Senhor, que o Senhor me resgatou, minha família era espírita, e aquilo lá era horroroso, né? Vendo aquilo. Então, quando eu vim para a luz, nossa, mãe do céu, assim, é algo extraordinário estar aqui de verdade. E aí, assim, sempre me envolvi com a obra, sempre estava nos cultos todos, eu era solteira, aproveitei muito, né, a minha juventude dentro da casa do Senhor, né, porque dizem que os solteiros cuidem das coisas do Senhor, então sempre aproveitei muito. Mas eu me envolvia com jovens, com as senhoras, com tudo, mas com... Aí Deus um dia fala para mim, né? Eu congregava na Assembleia de Deus de Vila Valqueira, uma igreja pequena que tinha aproximadamente 50 a 60 pessoas. E aí era banco de madeira e tinha 2 fileiras assim. A salinha das crianças era uma salinha só. A minha filha tem 3 anos, então eu nunca tive experiência assim próxima com criança. Eu gostava de criança, sim, me dava bem com criança, mas era um pouco de longe, né? Aquela coisa assim, mal segurava, né, irmãos? Que eu não tinha muito jeito, sabe? Deus está fazendo um negócio, fez um negócio aí na minha vida. E aí, não gostava, achava aquilo estranho. Aí, beleza. E aí, tinham 2 bancos, né, 2 fileiras, assim, de bancos, e tinha uma salinha pequenininha. Irmãos, era tudo quanto é idade ali. Isso aqui é um luxo, é um palácio, né? Essa igreja que é uma bênção, irmãos, que a gente tem criança por idade. E aí, o Senhor falou assim comigo um dia, é ali que tu tem que ir. E eu pegava assim, olhei assim, né? Falei assim, eu não, mas não vou nada. E aí, irmãos, aquilo ali era tudo quanto é criança. Imagina criança de 2 a 10 anos, tudo misturado. Às vezes, sabe, tu via uns correndo assim. Eu falei, não, Jesus, não, isso aí nem é a voz de Deus, não. Mas tô sabendo, irmãos, era a voz de Deus, sim. O Senhor estava me chamando para aquela obra. Só que eu ficava assim para o Senhor, como é que eu vou ser de trabalhar com criança? Eu não sei cortar um papel, irmão, até hoje. Eu não sei cortar um EVA, não sei. Os irmãos aqui sabem que eu peço ajuda. E ligo para a irmã, aqueles recursos bonitos, aqueles negócios tudo bonito aqui que aparece no culto da Geração Vida, eu não sei fazer nada, não sei. Aí eu falei assim, Jesus, como é que vai ser isso? Aí a gente começa a falar, não, Jesus, eu nem falo para criança. Eu acho que eu tenho uma linguagem mais rebuscada, porque eu sempre trabalhei em empresa, coisa toda, fazer reunião, então você fala mais para adulto. Nem sei falar para criança. Vou falar, as crianças não vão entender nada. E o Senhor, algum tempo, ficamos palestrando. Eu falei assim, não vou. E aí Deus, ali, olha, mas Deus, irmãos, quando diz que Deus é bom, irmãos, é verdade. Porque a paciência que Deus tem com a gente, ninguém tem. Quem sou eu para falar alguma coisa com o Criador da terra, irmãos? Quem sou eu para questionar o Senhor? Mas a gente faz, né? Porque eu estava fazendo. E aí, Deus falava assim, Eli. Aí um dia eu fui lá ver. E, irmãos, fui ajudar. Olha, segura um ali, outro aqui. Quando fui procurar a criancinha de 2 anos, estava lá em cima da tampa do vaso. Tem alguns lugares que ainda tem, né? Aquela descarga de puxar. A criancinha estava ali puxando o troço ali, rindo para mim. Eu fui lá buscar ela no banheiro. Falei, não é não, Jesus. Como é que pode isso? Porque eu achava aquilo uma responsabilidade muito grande e eu não sabia nada sobre isso. E aí até que eu comecei a ler e descobri que existia um curso que ensinava assim, a ministrar para crianças. Aí fui lá, me inscrevi nesse curso. E esse curso era à noite, era difícil, irmão. Tive que ter muita perseverança. Em Jacarepaguá, na Nova Vida,
E eu saía do centro da cidade, já saía 6, 7 horas, sabe? Tem um irmão aqui, que prega aqui, que às vezes vem, que é missionário da PEC, que é o irmão Antônio Jorge, é missionário Solange. Eles me ajudaram muito, porque eu chegava sempre atrasada. Quase sempre, porque pegava ônibus, tinha que pegar van, tinha que pegar muita condução, porque o mais perto era naquele lugar. E aí eu fui, para resumir, né? Assim, eles me ajudaram, e aí pegava matéria quando não podia, conseguia chegar. E aí, irmãos, teve um... E eu ainda assim, né? Me esforçando lá para poder aprender. E aí, numa das atividades, porque esse curso ele te dá a teoria, mas você tem que fazer a prática também. Tem uma atividade que é um clube de 5 dias que você faz na sua casa, que eu tive que fazer, inclusive, nas minhas férias. Aí você chama assim as pessoas da sua região, ali daquela rua, e aí você faz cântico, faz aplicação, e depois você faz o apelo e beleza. E ali você vai cada dia falando sobre um tema, fazendo essa sequência. E aí o que aconteceu? Eu programei, fiz no primeiro dia, irmão. Chamei lá as crianças. Olha, Deus é tão bom que Deus enviou tudo. Enviou umas irmãs lá para me ajudar com o negócio de cântico, me enviou umas pessoas também para ajudar, porque tem alguns passos que precisam ser feitos, então você, né, não consegue fazer tudo sozinha. E aí você convida e aí você vê quem vem. Primeiro dia, irmãos, começaram a chegar as crianças, e aí entrou uma avó, uma senhorinha, a avó Olga, e sentou, para de chorar, mãe, e sentou lá no meio das crianças. A gente se emociona porque a gente acabou ficando muito próximo, né? E aí sentou lá no meio das crianças. E aí, naquele momento de palavra, de tudo, houve um momento do apelo, irmãos. Irmãos, quem aceitou Jesus? A Volga. Varela, bota a Volga aí para o pessoal conhecer. A Volga aceitou Jesus. E aí, sabe o que o Espírito Santo falou? Nunca foi você, querida. Nunca foi você. Né? Irmãos, os propósitos de Deus são muito maiores do que tudo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina, entendeu? Então, você vê, a Volga, ela recebeu o Senhor Jesus naquele dia, e a Volga caminhou com a minha família até o Senhor recolher ela. Eu casei, vim morar em São Cristóvão, e Volga caminhou aí com a minha mãe. Tem quantos anos, mãe, que a Volga morreu? 1 ou 2? Tem 2 anos. E a avó Olga verdadeiramente virou vó da gente. Porque aonde a gente ia, a avó Olga ia. E a avó Olga não negava Jesus. Irmã, a avó Olga tinha dificuldade de andar, mas a avó Olga não deixou de servir ao Senhor durante, né, todo esse tempo. Foi o quê? Quase 10 anos, né, mãe? Então, essa experiência que eu estou contando, é porque às vezes a gente obedece, né, irmão? A gente não quer escutar a voz. E aí o Senhor, assim, né, foi trabalhando na minha vida, né? Hoje eu sirvo no Ministério Infantil. Irmão, sou muito feliz, sabe? Tem mãe de criança pequena aqui que fica lá na salinha, às vezes a gente entra na sala, até hoje às vezes dá um desespero do estado, né, Sabrina? Sabrina tá rindo. De como a gente entra na sala, fala vocês amaram ali também, como a gente entra na sala, a gente se assusta, mas a gente lembra quem chamou a gente, né? Que quem chamou a gente foi o Senhor. E aí a gente vai lá, ora, respira e vai ali contornando, né? Acalmando, e a gente vai fazendo aquilo que Deus tem para a vida da gente, né? Para a gente ser instrumento de Deus na vida das crianças. Não é fácil, irmãos, todo dia é um desafio. Continuo não sabendo fazer EVA, tem 10 anos. Não sei cortar EVA, digo para as irmãs, a gente se ajuda, um faz o versículo, outro faz alguma coisa, né? Eu sou mais dessa parte aqui de comunicação, né? De falar com as crianças, de tudo, trazer uma mensagem, mas o EVA até hoje, aquilo é muito difícil. Entendeu? Então, irmãos, a gente fica olhando para a condição humana nossa. Mas não é a condição humana nossa, né? Aquilo que a gente tem, as nossas habilidades, a forma da gente falar, a nossa eloquência. Não é, irmãos, é Deus. E Deus, ele faz como ele quer. E aí, para piorar, irmão, sabe o que aconteceu? Quando eu voltei de licença maternidade, e Yolanda me falou, mas Deus já tinha me falado também sobre o berçário. Tinha pavor de pegar criança pequena, mole. E aí aquilo me dava um pequeno desespero. E aí a Yolanda falou, Sara, Deus falou comigo que é para você ir para o berçário, mas Deus tinha falado comigo também, então só foi uma testificação.
Irmãos, e hoje eu, para a glória de Deus, trabalho no berçário. Hoje eu seguro as crianças direitinho, tá? Vocês não ficam preocupados não, que eu aprendi. Isso eu aprendi. Então, tem cuidado. Tio Júlio sempre fala que não pode botar perfume, não pode botar acessório, para a gente tratar as crianças direitinho, né? Com respeito que elas merecem, com o cuidado que elas merecem. Mas, irmãos, eu digo isso porque eu não sei o que Deus tem te chamado. Sabe, aquilo que Deus tem falado com você, e muitas vezes você tem ignorado a voz de Deus, porque você espera que você tenha preparo para aquilo, que você espera que você tenha eloquência, que você quer ter um momento propício, né? Mas Deus, Ele sabe, né? Deus, Ele te conhece, foi Ele que te criou. Então, irmãos, ser forte, corajoso, né? Deus falou isso lá para Josué, 1:9. Não temas, nem te espante, porque o Senhor é contigo onde quer que você andar. Né? Eu falei assim, Senhor, eu li aqui, né, a palavra, fiz tudo, mas eu achava que eu não ia falar nada, né? A gente acha até hoje. Né? Eu falei assim, eu não vou saber falar nada, não. Né? Porque eu estudei tudo, mas minha cabeça está meio vazia hoje, né? Mas é o Senhor que vai fazendo, né, irmãos? E quando a gente confia, né, tem essa confiança que não é a gente, é o Senhor, as coisas vão fluindo e a gente vai dando testemunho. Outro dia eu conto testemunho da minha semana, tá? Aqui só está sendo benção glória. Aí outro dia vai ter o testemunho dos bastidores. Então, irmãos, aqui para encerrar, né? Maria se disponibilizou e foi obediente à missão que Deus a entregou, né? Então, não renegue o teu chamado, não ignore a voz de Deus, né? Seja obediente ao Senhor, tenha coragem, sabe? Tenha coragem. Permita que Deus seja Senhor da tua vida, que Ele te use e faça da tua vida aquilo que Ele projetou, que Ele venha cumprir o propósito dEle na tua vida, né? Assim como Ana, Abigail e Maria, né? Elas fizeram a diferença. Na época em que elas viveram, busca o Senhor, seja sal, seja luz, e mude a história da tua vida e da vida das pessoas que estão à tua volta, né? Porque Deus, Ele quer te usar, irmãos. Deus, Ele quer usar as nossas vidas, né? Eu sei que às vezes a gente tropeça e isso aí é natural, porque graças a Deus nós não somos perfeitos, né? A gente precisa do Senhor todo dia. Se a gente está aqui é porque a gente reconhece que a gente é falho, imperfeito, pecador, né? Que a gente precisa de Jesus. Então, a gente é imperfeito mesmo, né? Mas Deus, assim, dentro da nossa imperfeição, da maneira como a gente vive, né? Deus, Ele quer nos usar e vai nos aperfeiçoando a cada dia. Então, seja um instrumento de Deus onde você colocar os pés. Porque a mulher, né, que teme ao Senhor, essa será louvada, irmã. Essa será honrada. Então, né, seja essa mulher, né, se levante nessa geração, faça a diferença, tenha coragem, se posicione de forma que o Senhor, né, se agrade, seja obediente à voz de Deus. Deus se agrada, irmãos. Eu não sei se hoje tem aqui, a gente está falando, né, para cristão, para você ser obediente, para você escutar a voz de Deus, mas eu não sei se tem aqui alguém que ainda não recebeu o Senhor Jesus no seu coração, né? Eu não sei, né, se todos aqui são cristãos, ou se hoje tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus e viver, irmãos, a plenitude do que Deus tem para a tua vida, né? Muitas vezes, né, a gente escuta uma palavra, o nosso coração é tocado, e as coisas só vão acontecer se Jesus, né, estiver à frente das coisas. Então, se você que está aqui hoje, né, e já escutou falar de Jesus, mas ainda não teve coragem de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele te direcione, Ele te ajude, Ele faça de ti, né, uma pessoa sábia, porque aqui a gente está falando para homens e mulheres, você pode fazer isso agora. Alguém gostaria de receber o Senhor Jesus no seu coração? Alguém gostaria de declarar e entregar a sua vida a Cristo? Não? Amém, então. Então, irmãos, fiquem firmes, né? Prossiga naquilo que Deus tem te chamado, tem falado contigo. Amém?